Os heróis da Hanna-Barbera são o tema do nosso programa de hoje. Esses heróis aí fizeram muito sucesso na década de 60, depois na década de 70, 80. Na verdade, eles são eternos. Foram criados aí por um dos maiores estúdios de animação de todos os tempos, muito querido pelos fãs, e também por um grande criador que veio dos quadrinhos, Alex Toth. Então esse é o nosso tema de hoje. Espero que vocês gostem, Tribal. É isso aí. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje vamos falar aí dos super-heróis da Hanna-Barbera. Esses heróis fizeram a alegria de muitos fãs durante muitas décadas e passaram muito tempo aqui no Brasil, em várias redes de televisão, e ficaram marcados aí na memória de muitos fãs de desenhos animados e até daqueles que gostavam de super-heróis em si. A Hanna-Barbera foi um estúdio criado em 1957 por William Hanna e Joseph Barbera. Esses dois criadores, eles vieram da MGM e eles decidiram montar um estúdio para eles. No início, as animações desse estúdio eram bem precárias, então eles não tinham muitos recursos. Eles lançaram personagens como o Zé Colmeia, o Dom Pichote, o Pepe Legal, então o Jambo e o Ruivão, eram episódios bem curtos, né? E uma animação bem precária, tanto que eles corriam e ficavam horas e horas correndo no mesmo cenário, porque eles não tinham aquele recurso todo de animação. Veio depois o sucesso dos Flintstones, né? E outros personagens. Até que em 1966, o estúdio já contava com o talento de Alex Toth, que era um desenhista que veio dos quadrinhos, era muito bom. E eles começaram a fazer investimentos em outros tipos de personagens, né? Abordagens diferentes. Até então, os desenhos da Hanna-Barbera eram baseados em personagens que eram animais que eles falavam e agiam como seres humanos, né? Até vestiam gravatinhas, cartolas, chapéus, entre outras coisas. Agora não, eles vão investir em personagens com características humanas, né? Primeiros super-heróis aí da Hanna-Barbera foi o Space Ghost. Ele foi criado por Alex Toth, né? E ele era um herói que atuava no espaço. Ele era meio um guardião ali do setor ali da galáxia. Ele tinha uma nave, o Cruzador Fantasma. O próprio nome, né, do personagem Space Ghost, Fantasma do Espaço, é porque ele tinha um poder muito interessante de ficar invisível. E ele tinha também nos braços os braceletes que tinham vários tipos de raios, de paralisação, de força. Foi um personagem muito popular, com histórias muito legais. Ele enfrentava aí seus inimigos e tinha também dois sidekicks, que eram a Jen e o Jace, que eram dois adolescentes que acompanhavam ele. Isso era meio moda na época, né? Todos os super-heróis tinham seus ajudantes, por assim dizer. Nesse caso, o Space Ghost tinha dois. Também tinha um macaco Blip, que aliás ia ser uma característica ali dos heróis, né? Eles sempre tinham um mascote para acompanhá-los, né? Nesse caso, assim como os Super Gêmeos nos Super Amigos, era um macaco também, que inclusive usava uma máscara, usava até um uniforme igual aos de seus donos, né? O Space Ghost, ele teve também muito sucesso depois em outras décadas, porque o desenho foi feito na década de 60, depois na década de 80, e ele até virou personagem além dos desenhos. Depois ele teve o Space Ghost Costa a Costa, no qual ele era um apresentador de talk show. Por favor, recebam o excelente comediante Judy Tenuta. Ele entrevistava pessoas aí, era muito engraçado, entrevistava celebridades. Esse programa foi passado no Cartoon Network. A popularidade do personagem foi tanta que Alex Ross, em 2004, ele fez uma minissérie contando a origem, né, do Space Ghost. Que até então, os personagens da Hanna-Barbera, eles não tinham uma origem, né? Então você vai ver depois nos próximos que a gente vai falar, eles já começavam atuando, você não sabia o nome deles, você não sabia de onde eles vieram, como eles se conheceram, nada disso. Já começava na ação e ninguém se preocupava muito com a origem. Então nessa minissérie do Alex Ross, ficou estabelecido que o nome dele é Thaddeus Beck. Ele era um patrulheiro aí do espaço. Uma minissérie que tentou esmiuçar e era um pouco mais sombria que o desenho, tentou contar a origem desse personagem que até hoje é muito querido pelos fãs. Em algum lugar do espaço vivem os Herculoides. Na sequência de Space Ghost, vieram outros personagens que também atuavam no espaço.
eram os Herculoides. Inclusive fizeram até um crossover com Space Ghost, né, em um episódio já no final da década de 60. Os Herculoides é uma família que vivia no planeta Quasar. O pai era o Xandor, a mulher era a Dara e o filho era o Dorno. Eles tinham animais que acompanhavam eles nas aventuras, né? Tinha o Zok, que é o dragão alado, que ele lançava raios, né, pelos olhos e era o único que voava. O Igo, que é o gigante de pedra, que tinha super força. O Tundro, que era um dinossauro, né, que lançava projéteis pelos chifres, ele também era muito veloz, servia até de montaria para a família. E tinha dois personagens, Gloop e Glip, que eram, digamos assim, dois seres que não tinham forma. Eles se esticavam, eles ganhavam, pareciam duas almofadas gigantes, e eles serviam até de amparo para os outros. Eles eram praticamente indestrutíveis. Interessante é que o Xandor utilizava, o Dorno também a Dara, estilingues com umas bolhas que explodiam, né? Então eles protegiam o planeta Quasar de invasores, geralmente ou monstros, ou cientistas, ou conquistadores de outros lugares, e eles sempre aí venciam e também, às vezes, até destruíam seus oponentes. Como eu disse, teve um crossover do Space Ghost com eles que finalmente concebeu a ideia de que eles habitavam aí o mesmo universo. Os Herculoides também teve várias versões. Esse desenho foi encerrado aí praticamente sua produção já na década de 80. Numa distribuição da CBS, Moby Dick e o poderoso Mythor. O outro herói muito interessante também era o Mythor. O Mythor, um jovem chamado Thor, que vivia na pré-história, e ele salvou um eremita uma vez. Ele ganhou uma clava, no qual ele erguia e ganhava os poderes, virava um super-herói na pré-história. Olha que interessante. E ele tinha também um dinossauro do lado dele que se transformava depois que o Mythor erguia o martelo, ele se transformava num dragão que cuspia fogo, né? E é interessante eles mostrarem à sociedade ali na Idade da Pedra a convivência de seres humanos com dinossauros, né? O fato que isso nunca aconteceu, mas aí já baseado nos Flintstones, depois até o Maurício de Souza também abordou isso no Piteco, que os seres humanos convivem ali com os dinossauros. As histórias do Mythor eram engraçadas porque na aldeia ele era praticamente um superstar. Todo mundo chamava o Mythor, todo mundo tinha até um fã mirim que adorava as aventuras, né, que se vestia como ele. Mas ninguém sabia da identidade, né, secreta. Esse desenho também teve muitos fãs e muita gente ainda lembra, porque ele tinha que gritar Mythor, fazia uma referência até também ao fato do Thor, né, que é o deus da mitologia nórdica, ele também tem no caso não é ele tem um martelo, não é uma clava, mas uma semelhança com o Thor da Marvel também, porque ele voava, ele tinha super força, ele jogava raios. Então esse desenho era um conceito muito interessante de super-herói na pré-história. Um outro personagem também muito legal, que teve poucos episódios, o jovem Sansão. Aqui no Brasil ficou Sansão e Golias. Sansão era um adolescente que ele andava aí no país com uma lambreta e com um cachorro. Só que quando ele batia os braceletes, ele se transformava num cara super poderoso, super forte, no Sansão, e o cachorro se transformava num leão. Um leão também muito forte que lançava até raios dos olhos de destruição. E também viajava aí pelo país e enfrentava vilões, cientistas malucos aí e outras coisas. O interessante é que tanto o Mythor como o jovem Sansão, eles têm a característica de transformar seus mascotes em ajudantes mais fortes. Você está te lembrando alguém? Eu tenho a força! O He-Man, do mesmo jeito que o He-Man, o Adam transformava o Pacato, né, no gato guerreiro, tanto o Sansão quanto o Mythor transformavam seus animais em poderosos ajudantes aí que ajudavam eles a combater o mal. Apesar de ter tido poucos episódios, esse desenho é muito lembrado no Brasil. E também, aliás, como todos os desenhos da Hanna-Barbera, muito por causa da excelente dublagem da época, né? A dublagem brasileira, tanto na IC, tanto na dublação Guanabara,
eram profissionais, sim, excelentes. Então, a gente um dia vai fazer um super tribo sobre esses profissionais pra gente homenagear, porque de fato eles merecem pela competência e por ter marcado tantas gerações. Homem-Pássaro. Agora, um outro personagem também, que depois até virou uma vinheta de humor, é o Homem-Pássaro. O Homem-Pássaro é um super-herói cujos poderes são derivados do Sol, e assim como o Space Ghost e outros, ninguém sabe a origem dele. Você já começa, ele mora num vulcão, né, num QG, que é um vulcão super equipado, é um vulcão inativo, claro. Ele recebe ordens do Falcão 7. O Falcão 7 seria, talvez, eu deduzo, né, uma pessoa ligada ao governo ou ao exército que passa as missões para ele. O Homem-Pássaro tem como companheiro também o animal, o Vingador, que é uma águia, que acompanha eles nas missões. E ele perde os poderes conforme ele vai utilizando e conforme não aparece o Sol. Então, se houver ausência de Sol, ele não recarrega os seus poderes. Depois, em alguns episódios, ele tem a ajuda do Menino Pássaro, que seria, também ninguém explica de onde veio esse Menino Pássaro, só que ele tem asas diferentes. Enquanto o Homem-Pássaro tem asas naturais, esse menino tem asas mecânicas. E ele também combate grupos de vilões terroristas, cientistas malucos, assim como o Space Ghost, assim como os Herculoides. O Homem-Pássaro também não tem muito pudor, né? Muito critério, não. Eles usam os poderes, muitas vezes eles eliminam seus oponentes, né? Por mais que possa parecer que a Hanna-Barbera seria ingênua, aí muitas vezes os inimigos são destruídos e não presos, né? E no mesmo horário que passava o Homem-Pássaro, tinha um outro desenho muito legal, que é o Galaxy Trio. O Galaxy Trio, eles fazem parte de um Patrulheiros do Espaço e cada um é proveniente de um planeta, por isso eles têm poderes diferentes. Tem o Homem Meteoro, que é capaz de aumentar a sua força, a sua estatura e qualquer parte do seu corpo. O Homem Vapor, ele se transforma, o próprio nome diz. E a Flutuadora, que ela tinha o poder de voar e fazer com que os objetos levitassem. E eles também combatiam vários inimigos, também do mesmo modo, né? Eles também não hesitavam aí, muitas vezes, em destruir seus inimigos. E na abertura dos desenhos aparecem o Homem-Pássaro e o Galaxy Trio juntos, né? Mas nunca houve um episódio que tivesse esse crossover, que eles participassem. Apesar de na abertura eles atuarem juntos contra um inimigo em comum. Enquanto o Space Ghost foi criado em 66, tanto o Mythor como os Herculoides, o Jovem Sansão, o Homem-Pássaro, o Galaxy Trio foram criados em 67. Pra você ter uma ideia do surto de criatividade aí, principalmente do Alex Toth, né? Que foi o criador de alguns deles e responsável pelo design. E em 68 teve um outro desenho muito legal. Não precisa ser aí da minha idade para lembrar disso, hoje tem isso no YouTube, que são os Cavaleiros da Arábia. Os Cavaleiros da Arábia, eles atuam na Arábia das Mil e Uma Noites, né? E os personagens são o Príncipe Turhan, que é o líder do bando. Você tem o Hassim, que é o homem mais forte da Arábia. O Farik, que é um mágico, que ele faz vários truques muito interessantes aí. Uma palavra mágica característica. Hassan Kobá, e ele faz qualquer mágica durante a fuga deles. E o Bess, que é um personagem que ele transforma em qualquer animal. Ele diz assim, do tamanho de um camelo, ele transforma num camelo. A princesa Nida também acompanha o príncipe nas suas aventuras, né? E eles são, na verdade, perseguidos aí pelo grande inimigo, que ele tem exércitos, que ele comanda o palácio, que é o Bakar. Então, na verdade, eles são considerados fora da lei. Então, eles atuam aí no deserto e tem um burrinho também chamado Zazum, que ele causa tornados aí, né? Ele sai dando, digamos, coices. E é muito interessante esse desenho, porque cada episódio tem uma pegada aventuresca diferente. E eu fico imaginando assim, já que hoje a Hanna-Barbera é propriedade da Warner Brothers, que filmes legais esses personagens aí não dariam, né? Seria um outro filão para a Warner explorar aí. Um filme, por exemplo, na Arábia com esses personagens, um filme de aventura, né? Estilo aí Indiana Jones, nessa pegada.
Você tem mesmo aí os Space Ghost, os Herculoides, que dariam uma pegada espacial. Tanto que a DC sabe do potencial desses personagens, que ela lançou em 2017 várias revistas, inclusive unindo eles. Uma revista que chama Future Quest, em que traz o Johnny Quest, que não está nesse programa porque não é um super-herói, mas é um personagem importante da Hanna-Barbera, junto com o Homem-Pássaro, junto com o Space Ghost, junto com os Herculoides. Não participa o Cavaleiros da Arábia, nem o Jovem Sansão, nem o Mike Thor. Tem esse crossover entre esses personagens e eles trazem também, como integrantes do Future Quest, os Impossíveis, que eu não coloquei nesse programa, né, porque eles têm uma pegada totalmente diferente. Eles são aqueles heróis cartunescos, né, mais pro lado do humor e mais de outra coisa, mais para o estilo mais ou menos dos Jetsons, dos Flintstones, do que propriamente dito dos super-heróis com características mais sérias, né, traços mais humanos. Essa revista me parece que tem vendido muito bem lá, ou teve uma aceitação muito boa, mas aí eu fico pensando também quanto seria legal, por exemplo, se esses personagens fossem trazidos, né, para o universo da DC mesmo, Space Ghost, por exemplo, com Lanterna Verde, inclusive houve um crossover na DC, o Homem-Pássaro com o Gavião Negro, então não devia ser muito legal se alguém na DC tivesse essa ideia. Mas enfim, esses personagens aí fizeram muito sucesso e eles têm muito potencial. Você que não conhece esses personagens, aí no YouTube tem alguns vídeos que disponibilizam episódios desses personagens, garanto que você vai gostar, é diversão certa, garantida, com roteiros muito legais, apesar de que você tem que entender que a época era diferente. Aí fica essa pergunta no ar, né? O Warner bem que poderia aproveitar esses personagens aí, tanto para os quadrinhos como para o cinema. Aposto que essa é uma pegada bem interessante. É isso aí, Tribal. Espero que você tenha gostado do programa. Se você gostou, curta o vídeo, nos acompanhe pelas redes sociais, se inscreva no canal e não se esqueça, afinal de contas, somos todos da mesma tribo.